Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Esquina Sucupira do dia 28 de agosto, quinta-feira, 7h30 da manhã desta quinta-feira muito ensolarada aqui no interior de São Paulo. Eu sou Rodrigo Oliveira e nos próximos minutinhos a gente vai falar um pouquinho sobre isenção do imposto de renda, né? Como é que está essa história lá no Congresso de isentar quem ganha até R$ 5.000, né? E por que que isso interessa tanto a todo mundo, né? Por que que o Haddad ontem, quando falou disso, falou também de eleição, não é mesmo? Olha só, você veja como estão as coisas, né? Além disso, vamos falar também sobre o Peloa 2026, que é esse queijo suíço cheio de buracos, cheio de remendos, ninguém sabe muito bem para onde vai, e o governo só tem até o fim dessa semana, talvez até amanhã, basicamente, a não ser que o pessoal fique trabalhando aí fim de semana, para apresentar o Peloa, que é o projeto de lei orçamentária anual para 2026. Além disso, vamos falar sobre o INSS também. O deputado Danilo Forte tem um relatório aí que vai ser apresentado, votado, pode ser essa semana, pode ser ainda hoje, ou na semana que vem, colocando os bancos para pagarem o roubo contra os aposentados e pensionistas do INSS. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Vamos falar sobre Gabriel Galípolo, no seu momento, Roberto Carlos, dizendo que o Banco Central não pode se emocionar, né? Não tem nada daquilo de que o importante são as emoções que eu vivi, né? Nada disso. Sem isso, para o Banco Central, eu vou explicar para vocês um pouco mais do que foi a fala do Gabriel Galípolo ontem, porque, obviamente, tem reflexo nos juros, nas expectativas de juros e no que a gente consegue entender aí do que vai ser do nosso querido Banco Central e da política monetária lá para frente. Vamos falar também sobre o tarifaço. A AGU vai contratar um escritório norte-americano, um escritório internacional, para lidar com os problemas do tarifaço e discutir na justiça americana o tarifaço. Inclusive, temos um enviado especial para Nova York que vai ficar de olho nessa transação jurídico-política sobre o tarifaço. E, por fim, o nosso giro dos mercados, vou falar um pouquinho sobre a NVIDIA. A NVIDIA soltou o resultado ontem e as ações estão caindo no pré-mercado. Vou explicar para vocês, apesar de ter batido todas as expectativas, basicamente. A receita veio melhor e tudo mais, mas o que aconteceu? Que a NVIDIA, então, está com as ações em queda. Antes, porém, contudo, entretanto, todavia, eu quero dar o bom dia para o pessoal aqui e também lembrar vocês que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, é gratuito, não custa nada, é só apertar um botãozinho e ajuda muito, mas muito mesmo, o nosso canal aqui, o nosso Esquina Sucupira. Lembre-se também de ativar o sininho para você receber recomendações de vídeo toda vez que a gente estiver no ar ou que a gente tenha conteúdo novo para mostrar para vocês. E deixar o like, porque isso também ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse conteúdo faz sentido para pessoas como você que está aí me ouvindo nesta manhã de quinta-feira. Bom, vamos lá. Bom dia, Maria Lúcia, que já está por aqui. Maria Lúcia falando do slogan, foi bem furreco, né mesmo? Governo brasileiro ao lado do povo brasileiro. É um slogan bem chumbrega, bem ruinzinho, mas é isso aí, né? Fazer o quê? Esperar o quê de Sidônio Palmeira? Tá aqui a nossa Maria Lúcia dizendo para se inscrever no canal, curta, compartilhe, também pode ir aqui, ó, agora eu estou apontando para o lado certo, né? No QR Code, ou procurar no Google esquinasucupira.substack ou só Esquina Sucupira, e aí vai achar o nosso esquinasucupira.substack.com, onde também tem aí todo o material que a gente produz no Esquina Sucupira, inclusive as nossas newsletters. Amanhã, se tudo der certo, a gente tem então o nosso vaticinário de Sucupira, nossas previsões para os próximos dias, semanas, meses, anos, décadas e, quem sabe, séculos, porque, afinal de contas,
nenhum de nós estará aqui para me cobrar sobre o resultado, né? Acho que a melhor coisa a fazer é previsão para séculos na frente, porque ninguém vai saber, né? Ninguém vai ter. Mas que boa essa ideia, mas não serve para nada. Vamos lá. O Carlos, buenas gurizada, V10, bom dia. Carlos pergunta sobre ETF irlandês. Rapaz, Carlos, você é um cara exótico, não é mesmo? ETF irlandês, até passa o nome dos ETFs aí que eu vou dar uma olhada, né? Eu nem conheço, para te falar a verdade. Paulo Henrique Fagundes de Barros, bom dia, Rodrigo. Wilson Júnior, bom dia. O Matheus, bom dia. Comente sobre as ETFs irlandesas, a febre do momento. Pô, eu estou por fora desse negócio, rapaz. Por favor, me passe. O que isso quer dizer, ETF irlandês? Como assim, gente? Que febre? Onde? Quem está com febre? Eu devo estar com febre. Carmelino de Moura, bom dia, pessoal. O Matheus aqui, Borges Lima. Ô, Borges, olha aí. Meu cordial bom dia também para o nosso querido Borges. Minha filha casa depois de amanhã, Carmelina. Parabéns para você, para sua filha. Né, coragem, né, nesse mundo de hoje, pelo casamento. Quantos anos ela tem? Muito novinha? Mais velhinha? Não sei por que essa curiosidade, mas é só uma curiosidade. Vamos lá, então, vamos começar pelo começo aqui, né? Vamos logo ao que interessa, né? Eu coloquei como título aqui deste episódio que o governo Lula só pensa naquilo, e o que é aquilo, né? 26 anos, está na idade boa. Eu casei com... A minha esposa tinha 26, eu tinha 29, fiz 29, 2 dias depois do casamento, né? Dia 28 de junho, casei dia 26, e a minha esposa tinha 26 anos. Estamos aí já, 20 anos, nesta batalha diária, neste milagre diário, né? Que eu costumo dizer que é o casamento, né? Bom, vamos lá, vamos falar sobre isenção do imposto de renda, discussão no STF, sobre isentar quem ganha no STF, no Congresso Nacional, sobre isentar quem ganha até R$ 5.000 mensais, aquela ideia que surgiu na campanha eleitoral e que o Lula está cumprindo, né? O nosso querido Fernando Haddad, que aqui está tocando o seu violão, o homem Beatles, né? Eu imagino, vocês sabem que não é essa música, mas eu sempre que olho essa imagem, imagino que ele está tocando Taxman, né? Dos Beatles, porque eu acho que combina com o nosso querido Haddad. O Haddad, então, está às voltas com esse projeto, porque tem alguns probleminhas, né? Lá no Congresso Nacional, a oposição quer simplesmente aumentar a isenção de 5 para 10 mil, né? O pessoal do PP, do partido do Bolsonaro, quer aumentar de 5 para 10 mil e lamba, né? Já que é para ter isenção de imposto, que seja para mais gente, né? Que seja uma beleza. Aliás, por que cobrar impostos, né? Isso só faz o pessoal aí ficar todo mundo isento, vai todo mundo ficar muito feliz. O PP, então, quer isenção para quem ganha até 10 mil e já falou que essa compensação aí de quem ganha mais de R$ 50.000 mensais até 100 mil, né? Você vai subindo uma escadinha ali de contribuição de IR que vai até 10%, também não quer cobrar nada disso. União Brasil, junto com o PL que é o partido do Bolsonaro, gente, desculpa. Junto com o PP, União Brasil e PP, querem fazer uma pequena alteraçãozinha. Por que não incluir mais gente, né, nisso tudo? E também ninguém quer falar sobre compensação, né? Compensação é um problema do governo Lula, ele que inventou essa história, agora a gente pega essa medida, porque, amigo, fazer caridade com o bolso alheio é sempre ótimo, né? É sempre ótimo. Imagina o seguinte, né? Minha mãe tem essa mania, né? Ela faz promessa para eu pagar, né? Ela diz, não, mas a promessa é para você, então você que tem que pagar. Eu disse, sim, mas não existe a pessoa que faz uma promessa para o filho pagar, não é mesmo? Mesmo que a benesse da promessa seja para o filho, isso não faz nenhum sentido, mas é assim que funciona a cabeça da minha mãe, que não está aqui hoje, né? Então eu posso falar mal dela, sem problemas, que ela vai ver atrasado mesmo, e não tem como me cobrar. Bom, o caso aí é o seguinte, você está fazendo benesse com o chapéu alheio, né? Então você está pegando dinheiro, abrindo mão de receita do Estado para fazer um mise-en-scène aqui, eleitoreiro e eleitoral, né? Para 2026. Cumpri a promessa, deixei isento quem ganha até R$ 5.000, os estados perderam arrecadação,
a União perdeu a arrecadação, mas não tem problema. Sabe por que não tem problema? Porque a gente imprime dívida. E dívida a gente só paga no futuro. E no longo prazo, como diria Keynes, estaremos todos mortos. É tipo previsão para o século que vem. Entenderam? O PP e o União, então, querem aumentar um pouquinho. Vocês vão lembrar que o limite era 7 mil, até 5 mil você fica isento, segundo esse projeto enviado pelo governo. O Arthur Lira, que é o relator do projeto, já aumentou um pouquinho para 7.350. De 5 mil para 7.350, você tem uma redução do imposto de renda. Tá? Era de 5 a 7, e aí o Arthur Lira colocou para 7.350. O PP e a União já apresentaram uma emenda para colocar para 7.590. Estou colando aqui, senão eu não lembro desse monte de número. 7.590. E lembrem-se disso, ninguém quer pagar. Né? Mas vocês sabem como é que isso vai acontecer. A gente vai pagar tudo isso para alguém. Não existe meia entrada. Para cada um que paga meia, tem um outro que paga o dobro. É simples, tá bom? Só lembrem-se disso. É um bolo finito. Então, não é um cobertor de um tamanho específico. Se você puxa muito para cima, descobre o pé. Se puxa muito para baixo, descobre a cabeça. E é assim que a gente vai lidando com esse tipo de coisa. Não há mágicas. Mas enquanto o nosso querido Fernando Haddad aí toca o Taxman, ontem na entrevista que ele deu para o UOL, eu falei sobre isso no nosso podcast, ontem pela manhã, sobre essa entrevista, ele falou o seguinte sobre esse probleminha, essa dificuldade aí com o IR, ou essa discussão sobre o IR lá no Congresso Nacional. Nós fizemos, abre aspas, né? Nós fizemos 2 compromissos que eu espero que sejam honrados. O primeiro foi o da neutralidade sobre a reforma do consumo. Vocês vão lembrar que é aquela história do IVA, né? Então, o que quer dizer sobre neutralidade sobre a reforma do consumo? Que o que vai ser arrecadado com o IVA é o mesmo que vai diminuir, que não vai aumentar o que a gente já paga sobre o consumo, certo? Na verdade, tinha que diminuir, mas todo mundo acha bom que já não aumente, né? Uma vez que ele está lá tocando o Taxman. Do mesmo jeito, fizemos, volto o Haddad, do mesmo jeito, fizemos um entendimento com os líderes que a reforma da renda teria que ter compensação para que fosse neutra do ponto de vista fiscal. Isso aí, ele está falando da outra reforma, a reforma da renda. Mas nesse mesmo métier aqui, ele está falando também da isenção de 2.000 para quem ganha até 5 mil reais, falando que, olha, também temos um acordo sobre isso e o Mota tem dito que isso vai ser cumprido. Eu creio e tenho ouvido declarações do presidente Hugo Mota que esse compromisso vai ser honrado. Exato. Matheus lembrando aqui que o Haddad na Folha só teve bola levantada, né? Jogando em casa, no UOL, né? Por quê? Eu falei isso para vocês antes. O Haddad, inclusive, só dá entrevista jogando em casa, né? Ele não dá entrevista para nenhum jornalista que não esteja aí nesse grupo que acha que ele não é o Fernando Lero, mas nós conhecemos a identidade secreta do nosso querido ministro da Fazenda. E diz o Haddad, antes disso, meu Deus, me removi, rapaz. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Então, o que ele está falando aqui que tem, e depois no Ministério da Fazenda, ali na saída, falou com os jornalistas, falou que, olha, falei com o Hugo Mota, está tudo certo, a gente vai ter compensação, sim, não tem possibilidade desse projeto sair ou ser aprovado no Congresso Nacional sem compensação. O projeto que eu estou falando não é o da reforma da renda, e sim o do aumento da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Né? Precisa de uma compensação, porque Maria Lúcia dizendo que eu podia tentar chamar, rapaz, nem quando eu estava no antagonista isso foi possível, nem Gabriel Galípolo quis falar comigo, ele até tinha lido uma matéria minha, disse que gostou muito, que eu falei que ele era o sorriso mais simpático, continuo achando isso, viu, Gabriel? Beijo no coração. Que eu achava ele o sorriso mais simpático do Banco Central, mesmo assim, nada de topar uma entrevista comigo. E ele nem era o presidente do Banco Central na época. Mas tudo bem, né? É assim mesmo. A gente vai levando.
E também, né, gente, tem que ter mais seguidor nesse canal, senão o cara olha e fala, 600 pessoas lá, por que eu vou nesse canal? Você já vai me fazer perguntas que eu não quero responder. Aí eu vou te dar um monte de audiência, e você, esse canal pequenininho, por que eu faria isso, né? Então, chamem seus amigos e inimigos para pelo menos se inscrever no canal, porque precisamos de pelo menos 1.000 inscritos por aqui. Bom, conversa vem, conversa vai, o pessoal falando aí sobre isenção de IR. Se não tiver compensação, a gente está falando de 25 bilhões de reais a menos, né, de receita para o governo federal, com a isenção para quem ganha até isenção de IR para quem ganha até 5 mil reais por mês, né? Então, essa compensação é sim muito necessária. Qual é a lógica? A lógica interna aqui é que quem ganha menos paga nada e quem ganha mais paga um monte. É simples. Eu não estou julgando o mérito, você julga aí como você quiser. Essa é a discussão. Você acha que quem ganha mais tem que pagar um monte e quem ganha pouco tem que pagar nada? Tá tudo certo, paga mais e vida que segue. É assim que funciona, né? A democracia é a ditadura da maioria e a maioria votou neste governo e a maioria, então, o representante desta maioria vai colocar em prática aquelas que foram promessas de campanha. Isso passa pelo Congresso Nacional, que também representa a população brasileira, e aí a gente tem pesos e contrapesos para tentar minorar os impactos disso tudo. O Alexandre perguntando se essa compensação vai afetar quem tem imóveis alugados. Esse é um... Alexandre, tudo, não essa do imposto de renda especificamente, né? Mas na MP 1303, que a gente vai falar hoje também, na MP 1303, tem algumas coisas sobre fundos imobiliários, etc. e tal, que é uma tentativa do governo de buscar mais recursos aí no ambiente imobiliário e com aluguel de imóveis, etc. e tal. Mas não tem nada previsto. A lei já prevê pagamento de imposto de renda sobre imóveis, ninguém, a lei atual, a lei que já está vigente, ninguém está falando em majorar essa taxa, continua sendo 15% sobre o valor do aluguel. Muita gente no Brasil sonega isso, né? Muita gente que tem imóvel alugado sonega, e a explicação é sempre que a gente já paga muito imposto, etc. e tal. Eu discordo desse argumento, né? Se é lei, você cumpre, e se você não gosta, você discute a lei, tenta mudar a lei, né? Fala com o seu deputado, o seu senador, e assim vai. É assim que funciona a democracia. Mas não tem nada para pessoa física que tem imóvel alugado, por enquanto, pelo menos. Mas o outro dia eu havia uma entrevista do Rei Dálio falando, sim, se aumentar o imposto para aluguel, vai aumentar de forma geral. Inclusive, se você aumenta, né, para fundo imobiliário, essas coisas, você pode ter uma majoração para o pessoal continuar recebendo o rendimento que estava recebendo anteriormente. Mas tudo isso está em discussão ainda, tem um lobby muito forte no Congresso para tentar fazer com que isso não avance, né? E é bem difícil no Brasil, essa cultura do imóvel, ela tem um lobby muito forte também, uma representação muito forte no Congresso. Mas eu falava que eu vi o nosso querido Rei Dálio, que é um investidor, para quem é mais chegado aí no mercado financeiro, investidor, autor, bilionário, aquelas coisas, e ele falava que ele é contra investimento em imóveis americano, tá? Contra investimento em imóveis, porque ele fala que é muito fácil de taxar, e toda vez que o governo precisar de dinheiro, ele vai aumentar os impostos. Então, é uma forma de se olhar para isso, né? Mas, bem, enquanto falávamos, então, sobre isenção de IR para quem ganha até 5 mil, o problema da compensação, etc. e tal, o nosso querido Haddad, né? E aí é de onde veio a ideia de que, né, o futuro já começou, já estou falando isso desde o começo da semana, né? Já estamos em período eleitoral, é óbvio isso, e a declaração do Haddad ontem deixou isso ainda mais clara na entrevista que ele deu ao UOL. Ele fala, olha, tem partidos que vivem dessa proximidade com a elite brasileira e os lobbies vão atuar no Congresso. Ele está falando daquele pessoal que defende que não tenha majoração de impostos para quem ganha mais, para compensar o não pagamento de impostos de quem ganha menos. Mas vamos fazer um debate junto à opinião pública, diz o Haddad. Seria interessante saber o que pensam os presidenciáveis. Ué,
Por quê? Os presidenciais, o que aconteceu? Começaram as eleições? Como assim? Ministro, presidenciáveis, o que isso quer dizer? O cara nem candidato é ainda, porque não tem nenhum candidato ainda, certo? Porque isso diz muito para a sociedade. 80, segundo, aí, né, amigo? Como diria Homer Simpson, as pessoas utilizam percentuais inventados para parecerem mais inteligentes, né? 40% das pessoas não sabem disso. Diz o nosso querido Haddad, 80% da população é a favor desse projeto. Não seria importante saber o que pensam os presidenciáveis? Diz o Fernando Haddad, e vocês vão lembrar o seguinte, na reunião de terça-feira do presidente Lula com os ministros, ficou ali, segundo bastidores, ficou ali combinado que os ministros começariam a aumentar um pouco a temperatura aí contra governadores, né, Tarcísio de Freitas, e outros possíveis candidatos adversários ao Lula na eleição de 2026. Então, está todo mundo de olho na eleição de 2026. Não por acaso, um representante do Tarcísio está indo para Israel acompanhar lá as conversas para o fim dos conflitos entre Israel e Gaza, né? Você vê que Tarcisão também está de olho, né? Já está trabalhando para 2026. Como está todo mundo de olho no futuro, vamos falar um pouquinho sobre queijo suíço, né? Este queijo que é cheio de buracos, cheio de remendos, que parece e nos lembra o projeto de lei orçamentária anual 2026, nosso PELOA 2026. Qual é o problema do PELOA? O problema de sempre. Ele é uma peça de ficção científica muito bem elaborada pelos estúdios do Ministério da Fazenda e que prevê receitas que não existem e gastos que são encolhidos com CGI, né, com computação gráfica, e aí fica pequenininho na tela, mas na verdade são grandes gastos. O problema que a gente tem hoje com o nosso PELOA é o seguinte, e aí, amigo, não é pouca coisa não. O governo não quer contar com, ele tem até sexta, até domingo, né, em tese, para apresentar o texto do PELOA de 2026. Ele não quer contar com a PEC 66, que é aquela PEC que setua ali 12,5 bilhões de reais para pagamento de precatório, né? Isso aí não entraria nas despesas, mas isso ainda não foi aprovado e o governo está com, olha só o governo sendo cuidadoso, está com um pouco de receio de que as coisas mudem, que é um novo regime de precatório que está sendo feito e que isso, então, pode ser contestado judicialmente. Então, preferiu, pelo menos aparentemente, prefere não considerar essa liberação aí de 12,4 bilhões. O problema disso é que esses 12 bilhões, segundo a Previdência Social, é o necessário para você gastar aí com salário e maternidade, de acordo com as previsões da Previdência. O pessoal do Ministério da Fazenda acha que não precisa de tudo esse dinheiro, talvez seja menos que 12 bilhões. O outro problema do lado da despesa é que o BPC, Benefício de Prestação Continuada, aumentou e está aumentando cada vez mais. Mas, e aí eu pergunto para você que me acompanha há algum tempo, vocês lembram que quando a Simone Tebet falou que ia ter um pente fino no BPC, eu só não gargalhei porque eu sou uma pessoa muito contida, mas vocês lembram que eu falei com todas as palavras que era mentira, que não ia cair o gasto com o BPC, e teve alguns haters, ter haters também é importante na vida, que falavam assim, né, você torce contra o governo, é óbvio que vai ter corte de gasto no BPC, porque o governo vai ficar mais eficiente. Eu falei, rapaz, nem se ficar mais eficiente, o que eu duvido muito, mas mesmo que tenha ficado eficiente, a ideia do governo nunca foi reduzir o gasto com o BPC. Na verdade, só atender mais gente com o mesmo dinheiro. E nem isso ele fez. Está atendendo mais gente com mais dinheiro e lá navegar, né? E isso não é necessariamente errado, gente. Né? Qual é a função do BPC? É prestar benefício, entregar benefícios para quem precisa. Se mais gente precisa, que ótimo, que mais gente receba. É claro que isso custa algum dinheiro e a gente precisa compor isso no nosso orçamento, e é esse o problema que o PELOA está enfrentando. Então, tem o aumento dos custos com o BPC, a inclusão
do pé de meia, né, que é aquele dinheirinho para o pessoal fazer o mínimo, que é estudar, de 12 bi. Tem também o Gás para Todos, que a previsão é de 5 bi, mas o governo já está gastando 3,6 bilhões de reais com isso. Então, tem todos esses problemas, né? Do lado positivo, nas despesas, talvez tenha um alívio aí com o fim do repasse do ICMS, que vocês vão lembrar que é aquele ICMS que foi reduzido pelo governo Bolsonaro para, na época eleitoral, baixar o preço do combustível, e aí o governo seguinte teve que ressarcir os estados pelo dinheiro, pela perda de arrecadação com o ICMS, que não é da alçada do governo federal, né? Além disso, tem algumas outras coisas previstas lá na MP 1303, que a gente falava agora há pouco, viu, Alexandre? Né? 1303, na MP 1303, que, por exemplo, seguro-defeso, que pode reduzir um pouquinho aí as despesas. Do lado das receitas, a gente tem mais problemas. A MP 1303 deve ser desidratada, né? Então a arrecadação prevista com a MP 1303 pode ficar bem menor do que a gente estava, do que o governo estava imaginando, mas o governo tem como vantagem a aprovação do projeto de lei ali para venda de áreas adjacentes aí do pré-sal, que deve, naqueles leilões do petróleo, que devem, pelo menos a expectativa é de arrecadar mais ou menos 15 bilhões. E aí tem uma coisa que eu acho estranha, que é o seguinte: tem uma expectativa de aumento no pagamento de dividendos. Quem paga dividendos? BNDES paga dividendos, umas outras empresas aí pagam dividendos, mas o grosso dos dividendos é BNDES, Petrobras e Banco do Brasil, que já disse que vai diminuir o pagamento de dividendos, pelo menos esse ano, né? E para quem acompanha, quem já me viu falando aqui, quem já viu os analistas que eu trouxe aqui falando sobre o Banco do Brasil, está muito difícil de aumentar o pagamento de dividendos, pelo menos do Banco do Brasil, no ano que vem. Para a Petrobras ainda tem outro problema, porque o preço do petróleo parece estar caindo, né? E aí isso vai diminuir um pouco do dinheiro que a gente teria para receber ou que a Petrobras teria para distribuir como dividendos, né? E aí, por fim, uma outra alternativa para as receitas seria a redução aí dos gastos tributários, que são aquelas isenções, benefícios tributários que alguns setores têm, que é uma briga que o governo tem travado desde que entrou. Lembrando que este é um governo que herda da própria ideologia dele esses gastos tributários majorados, tá? Só para vocês lembrarem disso, na época da Dilma, né, aquela história dos campeões nacionais, etc, tal, todo mundo ganhava um monte de benefício e alguns deles sobreviveram até hoje. Então, a parte justa dessa discussão toda é que é o governo que apoiou esse tipo de coisa que agora está tendo que pagar, né? O Edwin dizendo que, feliz aniversário para minha filha e para o Wilson. É amanhã, mas muito obrigado de qualquer maneira, porque amanhã não nos falaremos, Edwin, você está coberto de razão. Mas é isso, então, o Pelô 2026 deve ser apresentado amanhã e preparem-se, né? Vai ter um monte de gente falando que ele não faz sentido nenhum, que é uma peça de ficção dos estúdios do Ministério da Fazenda, e o que é verdade, tá? Então, a gente pode ficar preparado para esse ruído que a gente vai ter essa semana ainda com o Pelô 2026, ou no fim de semana, né? E aí, na segunda-feira, estarei aqui novamente para falar sobre isso. Beleza? Bom, mas hoje está cheio de coisa política aqui, né? Vocês lembram daquela história do INSS, né? Os sindicatos, associações cobravam mensalidade direto na folha dos aposentados e pensionistas, muitas vezes sem autorização, né? O que causou aí um rombo, um assalto ao bolso de velhinhos e velhinhas brasileiras de alguns bilhões de reais. E qual é a solução que o governo está dando, né? O nosso querido Danilo Forte, deputado Danilo Forte, está relatando um projeto que proíbe a cobrança em folha desse tipo de mensalidade e também exige
que os bancos e as associações que tiverem feito parte em alguma dessas fraudes, né, que o correntista, por exemplo, é de um banco específico, esse banco, então, deveria pagar essa despesa em até 30 dias. Mas mais do que isso, esse passivo que a gente tem aí desse roubo agora, a gente teria o INSS. Olha que coisa, né? Os bancos, que são os intermediários financeiros dessa transação, teriam que acionar o FGC, que é um fundo garantidor de crédito, vocês sabem lá, LCI, LCA, que tem investimento em papel bancário, sabe disso, mas é um fundo privado, né? É um fundo constituído pelos bancos para garantir estabilidade aos bancos, certo? E o que esse projeto está defendendo? Que o FGC pague aos aposentados e pensionistas por esse roubo. E aí, amigo, a gente pode discutir isso de algumas formas. Quem é que fazia o casamento entre pensionista, aposentado e associações e sindicatos? O INSS. A responsabilidade pela veracidade dos dados, pela checagem disso tudo, era do INSS. Não por acaso partiu do INSS as denúncias, né? Que o Carlos Lupe deu de ombro logo no começo do mandato e depois não teve como evitar, o que acabou causando a saída dele e a saída do presidente do INSS do governo. Certo? Então, o responsável pela veracidade desses dados é o INSS. O banco, e aí eu não estou aqui, não tenho mandato para defender banco. O banco repassa esse dinheiro, né? Deve ganhar uma taxa aí para repassar esse dinheiro como é que se diz? Para efetuar aí esse desconto, né? Quando vem o dinheiro que o aposentado vai receber, ele efetua esse desconto. E aí você está colocando, então, na conta de todos os correntistas brasileiros o pagamento para esse roubo. Bom, não há, até onde eu vi, uma compensação de sindicatos, ou, por exemplo, fecha o sindicato, né? O sindicato, você tinha uma instituição, né? Por exemplo, o sindicato onde está o vice-presidente desse sindicato, que é irmão do presidente Lula, o Frei Chico, o sindicato que é responsável por representar aposentados e pensionistas, roubando dinheiro de aposentados e pensionistas? E vai continuar funcionando? E nem vai pagar a dívida? Né? Cadê o dinheiro que foi arrecadado? Ora, então que a diretoria responsável por isso lá no sindicato seja responsabilizada. Pô, pega eles na pessoa física. Carro, imóvel, investimentos, roupa, o que tiver. O que não pode é a gente querer que os outros, né, paguem pelos crimes cometidos por terceiros, né? Não faz sentido, não faz sentido. Então, é uma história estranha. Esse projeto era para ter sido votado ontem, pode ser votado hoje ou mais tardar aí na semana que vem. Vamos ver o que acontece com essa ideia aí, que parece uma super ideia, né? Tem coisa boa no projeto, mas essa de FGC cobrir o desconto não autorizado, né? Não é desconto não autorizado, gente, é roubo. Né? Se alguém pega um dinheiro seu sem a sua autorização, o que é isso? Né? Porque eu não estou andando na rua e, de repente, alguém leva o meu celular não autorizadamente. Não é isso, é roubo, isso é assalto, isso é furto, né? Para quem gosta de fazer as coisas ficarem mais difíceis. Mas é furto, né? Não é desconto não autorizado. Isso aí é atucanar, vocês lembram dessa expressão? Atucanaram o furto, é basicamente isso. Bom, voltando aqui, para nosso métier mais de mercado financeiro, aí o nosso querido Gabriel Galípolo, o sorriso mais simpático do Banco Central do Brasil.
Gabriel Galípolo, que eu acho que ainda está no México, né, acompanhando aí as discussões do Banco Central mexicano e talvez até fazendo uma ponta com o pessoal aí do Ministério do Planejamento. A Tebet está lá, o Alckmin também está chegando lá, então está lá no grupo de autoridades, eu imagino. Não sei se está ou não, tá, gente? Devia saber, inclusive, mas não sei. Mas o que importa aqui é o seguinte: ontem o Galípolo chegou a falar algumas coisas sobre. Aliás, deixa eu ver aqui onde é que foi isso, porque daí a gente já sabe se ele está aqui ou não, né? Deixa eu achar aqui rapidinho. Eu acho que foi em São Paulo mesmo, hein? Um evento da FenaBrave ontem está em São Paulo. Nosso querido Gabriel Galípolo não está no México, Rodrigo, você é um tonto. E o Galípolo, então, ontem, nesse evento da FenaBrave, falou o seguinte: olha, o Banco Central não pode se emocionar com dados pontuais, né? Ele precisa de convicção para tomar a decisão, né? E do que ele está falando? Ele está falando do IPCA mais tranquilo, da lenta reancoragem das expectativas de inflação, dos dados do CAGED de ontem, que, por exemplo, ele falou, acho que antes do CAGED, mas provavelmente já tinha uma noção do que ia acontecer. O CAGED, o número de vagas abertas no mercado de trabalho brasileiro caiu de 166 mil em junho para 129 mil em julho, pouco abaixo ainda dos 135 mil esperados, né, pelo mercado, né, um pouco mostrando que o mercado de trabalho está tendo mais contração no mercado de trabalho do que o esperado pelo mercado, mas mesmo assim o próprio mercado acha que o mercado de trabalho está desaquecendo de forma muito lenta e que isso empurra o primeiro corte na taxa de juros para mais longe, né? E apaga um pouco essa história de dezembro, etc. e tal. O Galípolo, então, chegou a falar sobre isso e falou algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente olhar para entender melhor o pensamento do nosso querido presidente do Banco Central. E ele diz o seguinte: mesmo com o juro neste patamar, estamos com um nível de desemprego, isto é, o juro alto do jeito que está, estamos com o nível de desemprego mais baixo da série histórica e estamos com o nível mais alto de renda do trabalhador. Isso repercute um pouco e reverbera um pouco aquela fala do Campos Neto anteontem, dizendo que o cano de transmissão da política monetária está entupido, né? E você precisa de muito mais juro para o mesmo efeito, né? Afinal, se a gente está com juro muito alto e o emprego continua bombando, né? O desemprego está muito baixo e a renda continua alta, isso significa que os efeitos da política monetária não estão sendo sentidos na ordem de grandeza que o Banco Central esperava. E ele fala, mesmo com a taxa restritiva, a economia segue mostrando resiliência no mercado de trabalho, e é isso que está puxando a demanda mais forte, e é isso que está sendo transmitido aí para a pressão aí sobre os preços para a inflação, e por isso os juros têm que ficar mais altos por mais tempos. O Galípolo também falou o seguinte, e aí ele fala sobre credibilidade do Banco Central, né? Se você falar que aceita 4,5% de inflação, a sensação do mercado é de que é um BC que não persegue os 3%, mas sim 4,5%. E quando ocorrer alguma surpresa, a inflação vai ficar acima, né? Irá estourar os 4,5%. Significa que a moeda é menos bem defendida pelo BC e tem tendência a perder mais valor. E isso é a ancoragem das expectativas. Se você acha que o Banco Central não vai perseguir a meta de 3%, você acaba imaginando que a nova inflação vai ser de 4,5%, e aí você reajusta os seus preços em 4,5%. Então, é disso que a gente está falando sobre isso. A Maria Lúcia, olha aí o nosso querido Rodrigo Barião também. A Maria Lúcia falando, então quem sabe os juros caem agora, né? Pois então, não caem agora. E é exatamente sobre isso que ele está falando. Olha, a economia ainda está muito forte. E eu não posso cortar juros enquanto a economia não desacelerar. Vocês vão lembrar que eu cheguei a falar o seguinte: o efeito colateral, que é o efeito esperado do juro alto, é um desemprego maior, uma economia desaquecida, né? Um crescimento menor, e tudo isso, e isso vai acabar
causando uma queda na inflação, porque aí você tem menos pressão na demanda, que é isso que ele estava falando na aspas anterior. Então, é disso que o nosso querido Gabriel Galípolo está falando quando fala aí sobre ele não está falando sobre o canal de transmissão do Roberto Campos Neto, mas é a mesma ideia do canal de transmissão, segundo Roberto Campos Neto, em função aí muito de crédito subsidiado e outras benesses que o governo passa, né, para a população brasileira por meio de programas de assistência, etc. e tal. E aí é aquela coisa, dinheiro na mão é vendaval, se você tem dinheiro, você vai atrás de comprar mais coisas. Se você compra mais coisas, você pressiona a produção pode até crescer dentro de um limite, mas depois as empresas não conseguem ampliar o parque industrial delas ou não conseguem ganhar produtividade na mesma velocidade que a demanda está subindo. E aí você tem uma pressão nos preços e acaba gerando inflação. O Banco Central, então, aumenta os juros para que você tenha duas opções. Uma, guardar dinheiro com juros mais altos, sendo remunerado com mais dinheiro pela, como é que a gente fala? Pela disposição em postergar a realização de um desejo, né, de uma compra, e também dificultando o crédito, o que faz com que as pessoas também comprem menos. Então, essa é a ideia da política monetária mais restritiva. Só para já chegando no finalzinho aqui, vamos falar um pouquinho sobre o tarifaço. A AGU, a Advocacia, a Advocacia Geral da União, vai contratar aí um escritório. Como é que é o nome do escritório, rapaz? Eu já estava com ele aqui, ó. Arnold & Porter, ou para quem é mais americanizado, Arnold & Porter, que é um escritório internacional especializado em disputas comerciais internacionais. E esse escritório, então, que vai custar a bagatela de 3,5 milhões de doletas, que dá mais ou menos aí uns 18 milhões de reais, vai ser responsável, então, pela defesa do Brasil nessa história do tarifaço, já que a diplomacia brasileira está conseguindo zero resultado, né? Não consegue nem se reunir com quem tem que se reunir. Você vê como, né, o nosso querido que está lá nos Estados Unidos atrapalhando o negócio todo, acabou custando aí mais 18 milhões de reais para o bolso do contribuinte brasileiro. A expectativa é que a AGU tem 48 meses para gastar esse dinheiro com o escritório de advocacia, que vai elaborar pareceres, investigações e vai representar o Brasil por lá, tá bom? A AGU quer que o Bolsonaro pague os advogados também. Vai pedir o Pix. Mas é isso. Então, ficamos com essa no tarifaço. E como eu falei para vocês, e a pedidos da nossa querida Maria Lúcia, nós temos um representante do Esquina Sucupira lá em Nova York, onde ele está lutando pelos nossos direitos e representando muito bem o nosso Brasil. Ele mandou um vídeo para a gente aqui, eu vou passar para vocês agora. Infelizmente, ele estava falando em inglês, mas está legendado. Gentlemen, let's put aside the howevers and go straight to the endlessly. I am here to kill the snake and throw the stick. Because with me is bread, cheese, cheese. Bread, cheese, cheese, kill the snake and show the stick. Tá aí o nosso representante do Esquina Sucupira, o nosso saudoso Odorico Paraguaçu, o homem que personaliza este espírito do Esquina Sucupira. Vamos lá, rapidamente aqui para o nosso giro dos mercados. O dia hoje vai ser de... Como é que a gente fala? De repercussão aí para o resultado do NVIDIA, que saiu um pouquinho... Não, o resultado em si veio em linha com o que o pessoal estava esperando, mas houve algumas revisões de guidance aí que mostram que talvez a NVIDIA não consiga, talvez não, segundo a própria NVIDIA, deve ter uma receita um pouquinho menor, aquela história das tarifas e proibição de vendas para a China acabam impactando o futuro da empresa, e como ela está precificada para a perfeição, né,
eu acho que eu cheguei a falar isso ontem no nosso podcast, inclusive, quando você tem alguma coisa um pouquinho aquém da perfeição, você tem um mercado um pouco mais ansioso, não é a palavra, né? Mas mais preocupado com os resultados futuros. Se a gente olhar aqui, o pré-mercado, a ação da NVIDIA chegou a cair 3,10, mais ou menos, logo depois que saiu o resultado e o novo guidance, mas agora no pré-mercado americano, cadê? Agora sim. No pré-mercado americano caindo aqui 1,78. Vou aumentar aqui para vocês conseguirem enxergar o número, se carregar aqui na minha tela, isso, 1,79, 1,80, só estou falando, está piorando. 1,80 de queda em NVIDIA antes da abertura aí do mercado, então deve atrapalhar um pouquinho a Nasdaq, que no Nasdaq futuro aqui, o índice futuro caindo, cai 0,13% neste comecinho do dia e 0,04% o S&P 500 futuro. Ibovespa ontem fechou em alta de 1,04%, com Petrobras, Vale, quase todo mundo performando razoavelmente bem. Os juros, a gente acompanhou aquela história da inclinação maior na curva americana, né? Que é você ter o lado curto caindo, né? Se movimentando, aumentando a distância entre ele e o lado longo, né? Então, se inclinando, é por isso que a gente fala que é inclinação, aumentou a inclinação da curva, significa que a ponta curta está caindo mais que a ponta longa, ou está subindo menos que a ponta longa. No caso aqui, ela está caindo e a ponta longa está subindo, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, apesar de um pouco de calibragem aí naquelas apostas no corte da Selic para dezembro. O ouro, quando acontecem essas coisas, o ouro tende a subir, agora subindo 0,01, né, praticamente de lado, mas já aí aos $3.400 a onça Troy, que é um dos maiores níveis, né? O 3.433, 3.437, está próximo aí do nível recorde do ouro, que em 5 de maio de 2025, segundo o meu gráfico aqui, bateu 3.437, vou até colocar para vocês aqui, 3.437 dólares a onça, bem aqui, ó. Olha lá, 5 de maio, ops, tá difícil? Meu Deus do céu. Aí, 5 de maio, 3.347, o ouro que hoje está 3.399, então pertinho aí de um novo recorde. Beleza? Então é isso por hoje. A gente se vê amanhã. Espero que amanhã também tenhamos o nosso vaticinário de Sucupira. Se não conseguir amanhã, segunda-feira, com certeza que eu faço no fim de semana, não se preocupem. Mas eu espero que amanhã mesmo isso já esteja pronto e na caixa de e-mail de vocês. Se você quer receber o nosso vaticinário, onde estão todas as nossas previsões, boas e ruins, certas e equivocadas, né? Porque o futuro tem por ofício ser incerto, pode acompanhar a gente lá no esquinasucupira.substack.com, ou se achar Substack, que é muito difícil de escrever, coloca lá no Google Esquina Sucupira, vai aparecer o nosso canal do YouTube e o Substack. Basta deixar o seu e-mail lá, que aí você já está inscrito, vai receber tudo que a gente faz por e-mail, beleza? Não esqueçam de se inscrever nesse canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e compartilhe também com as pessoas. Leve as boas novas a mais brasileiros, beleza? Eu vou ficando por aqui. Boa quinta-feira a todos, bons negócios. E a gente se ouve amanhã no nosso Acorda Sucupira, pontualmente entre 7h40 e 8h30 da manhã. Um abraço para todos e avante, Sucupira! Usaria a palavra Terá um sacrifício indiscutível. Congelamento total de preços. Não é jornalismo.